verdade tem um equipamento especial também de como fazer assim, a gente faz assim mesmo e acho que é assim. E depois a gente coloca uma placa e depois a tinta. E sempre mostramos em palavras porque o desenho é feito. Por exemplo, assim, aqui, né? Essas palavras mostram o significado do desenho. Chama Diogo, chamarei com 21 anos. Chama desenhar chakringia. Kari primeiro para uma cor agora nem a desenhar cramba. Chama desenhar iete. Hari mara escola pe aí queria uma cheru universidade que eu a Universidade de Arte Puigua. Arte no Japão, Universidade. Claro que hoje eu tipo tenho a Japão a biare guai mo pe a Japão. É o primeiro coranya desenhar cramba ao jururão. Chama camiseta a Japão e desenho camiseta regularia. Tá uma desenho Japão também tinha ambai curtindo Japão pecha desenho Japão uma hora recorde um barete a uma cramba hora chau cá uma hora quaitria bia cor pecha hora quai mara jua cor a hora por tem ora recorde do atuia cara minggu jawi do chaukangan ko pecru ja program desenho dari runya prima escola pri te runya bo app o prando kram baixo do ruja pona ora recorde mo barate angwa ara mi app pecha on changwa kram au te camisa minha em gruja program pecha amonge jra kore cawa nano Japon bram pambare em gruja program texto rivete poesia era minha biapa como traduzir copo banho tradução bia para uma parar de tradução onde é de tere de mana tangga ora copo gamemang Karang perucau ka baca pembuat orang biar korik kuai tri, amongat pembuat jera korik kuai ya mana orang kuai ya. Karang miap pergi peca rikuannya anggram baca perjapong. Kami zero Japong gamna Japong ka kram buat mana plaka Japong ka di cinta jogo buat.
Tintra Jogog, pé rolo, manda. Cara, é igual pro diabo. Porque esse nome, o que que tem esse nome? Esses nomes Coraí, o desenho mostra como é a importância, o que tem importância em nossa cultura. A Petengua é muito importante porque ela simboliza o fortalecimento da cultura, né? Na verdade, o meu desenho mostra exatamente como é a cultura guarani, como aqui tem uma casinha que é de barro, né? Então, quando a gente prepara esse casa de reza, a gente prepara todo mundo. A gente se reúne com a comunidade para poder fazer esse casa de reza. Esse casa de reza ele consegue manter vários espíritos também. Porque quando a gente faz esse barro, a gente pede para o nosso Criador. A gente não pega assim o material só assim, né? No primeiro momento nós temos que falar com o nosso Deus, né? Para poder colocar, para poder tirar tudo, para fazer o barro, essa coisa, a gente fala com o nosso Deus, com o Nyanderu. Então por isso que é importante para todo o povo indígena. Porque o povo indígena ele tem o poder desse casa de reza. Porque sem manter a casa de reza, a gente não tem poder. E por isso que a nossa cultura a gente não pode perder desse material. É preciso manter sempre, para poder manter todo o espírito dentro desse casa de reza. Por isso que é importante. Isso tudo eu ensino para o jovem. Por isso que a gente sempre faz nossa cultura, a gente nunca deixa de esquecer de fazer. Cada aldeia tem casa de reza, sua casa de reza. Por isso que a gente tem, cada aldeia tem casa de reza. Então a gente prepara, com várias crianças trabalham desse material. Porque toda criança ele vem fazendo, quando a gente faz o barro, todo mundo ele mexe, né, sobre o barro. Então todo mundo se ajuda a fazer, construir casa de reza. E sempre estamos fazendo isso. Isso mostra que a nossa cultura é assim, o que nós usamos e o que nós fazemos. E o beija-flor simboliza a sabedoria, né? Então é isso que nós mostramos. Isso não é uma questão de gosto. O meu desenho não tem a ver com... Deixa eu ver. Não tem a ver com se vai gostar ou não vai gostar aquele que está comprando, e sim mostrar que a nossa cultura é assim. Na verdade teve diferença em venda e como eu não trouxe para cá os instrumentos, eu não estou fazendo agora. E na verdade essa camisa a gente fez não só para nós mesmos, mas para ajudar a cultura, né? Para a aldeia, comprar alimentos. E essas camisas que foram feitas, não sou eu que vendo e fico com dinheiro, mas fica na aldeia, né? Tive uma ajuda do meu pai, que ele é estudante da universidade e ele estuda ele é estudante de arte
Então ele também me ajudou um pouco para fazer esse desenho. E me explicou como mostrar a nossa cultura. Lá na outra aldeia, um pedido mesmo. As pessoas pediam, na verdade, os professores também pediam para fazer um desenho específico para eles. Então nós fazíamos e vendíamos para eles. Os nossos professores também, não indígenas, também gostavam muito de desenhos guaranis. Então nós desenhávamos o que eles pediam mesmo. Nós também fazemos o desenho de balaio, da casa de rezo também, e sempre mostramos em palavras porque o desenho é feito. Por exemplo, assim, aqui, né? Essas palavras mostram o significado do desenho. Para fazer desenho, eu sento na casa de um mais velho. Às vezes eu pergunto como era no passado, antes da chegada, né, dos europeus. E como era, né? Aí eu escuto a história e vem na minha cabeça e é assim que eu desenho, né? Como era nossa casa tradicional. Qual é o nosso... eu pergunto para os mais velhos mesmo. Ouvindo é que traz alguma ideia para falar ou para desenhar. Sozinho eu nunca faria um desenho ou falaria, né, como era a nossa cultura se eu não ouvisse os mais velhos. Acho que é isso que me traz uma ideia para fazer alguma coisa. É deles que traz um fortalecimento. A palavra deles nunca vai morrer. Então é isso que me faz falar da minha cultura. Eles têm a palavra porque eles vivem mais tempo que nós e por isso têm mais experiência de vida, então é importante escutar.